minha infância, ainda aprendendo, ainda começando a minha alfabetização, pouco entendia. Eu recordo-me que eu passava férias na casa da minha avó, em Jundiaí, e eram momentos assim inesquecíveis, né? Hoje as crianças não têm muito mais esse amor, essa coisa, essa honra, mas na minha época isso era esperado o ano inteiro, chegar às férias e ir passar as férias na casa da minha avó. E quando lá eu estava, recordo-me como hoje que a minha avó tinha aqueles sofás enormes, né? Antigamente os sofás eram muito grandes, o sofá era bem grande, e a gente dormia por ali. E na sala da minha avó, em cima do sofá, tinha um quadro em gesso, uma moldura em gesso, onde foi esculpido o Salmo 23. E eu, Renê, li aquilo ali todas as noites, mas não entendia patavinas nenhuma. Eu entendia aquele negócio, e eu não conseguia entender, e eu ficava naquele troço. Mas é interessante como a palavra de Deus, ela é forte, e isso ficou gravado na minha mente. Eu ainda criança, lia assim, meio contando, juntando letrinhas, né? Porque à noite você vai pegar no sono, né? Uns contam cordeirinho, outros juntam letrinhas. Eu ficava juntando letrinhas para ver se... E eu lembro desse salmo, e esse salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és comigo, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra que nos constrange, que nos compunge, que, ó Deus querido, que burila com a nossa alma, que mexe, Senhor, com o nosso interior, com o nosso intelecto, e que, ó Deus, desperta o nosso espírito, que nesta noite o teu Espírito Santo venha em nós, ó Deus, e toma, Senhor, conta, para que, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, tudo fique cativo ao Senhor, e que a palavra que for ministrada aqui, Senhor, ela gere em nós, ó Deus querido, um desejo ainda maior, de ser, ó Deus, atraído pelo Senhor, a cada momento das nossas vidas, no nome de Jesus, amém? Amados, na sexta-feira passada, eu não estive no culto de oração, porque eu tive o privilégio, o prazer, de celebrar junto com o outro pastor Maurício, da Igreja Batista de Jordãopolis, a cerimônia um jovem aqui da igreja, agora já casado, o Otávio, que casou com a Vanessa, nessa última sexta-feira. A Vanessa faz parte de uma outra igreja. Eu ainda não conversei com ele como é que vai ficar esse negócio, se ela vai arrastá-lo ou se ele vai arrastar ela para cá, mas isso é uma outra história. Mas foi o casamento do Otávio, e foi uma cerimônia muito linda, muito bacana. Alexandre estava lá, a Vânia estava lá, todos os amigos, parentes. Ele convidou, acho que daqui da igreja, só os parentes mesmo. Na verdade, foi mais os parentes da Vanessa, mas foi uma cerimônia muito bonita. Mas o que isso tem a ver? Naquele momento, eu ministrei uma palavra a eles, falando sobre direitos e deveres. Eu ministrei lá na carta de Coríntios, quando eu disse que quando eu era criança, eu fazia coisas de criança, eu discorria como criança, mas quando eu passei a ser adulto, eu passei a fazer coisas de adultos. E eu disse a ele sobre os direitos e deveres, tanto dele como dela, que agora, que não eram mais crianças, que estavam tomando atitudes de adultos, eles iriam ter direitos e deveres, né? E discorrendo essa palavra, e isso veio contribuir com a palavra que eu quero ministrar ao seu coração nesta noite,
falando do Salmo 23. Porque o Salmo 23, ele fala de um amor assim, imensurável da parte de Deus para com as nossas vidas. Eu amo o Evangelho, eu amo Deus, eu amo Jesus, o Espírito Santo, porque eu vejo esse amor que Deus tem por nós de uma forma tão expressiva, tão linda, e é tão gostoso quando Deus permite que seja desvendado dos nossos olhos essa escama, que saia dos nossos olhos essa escama, e a gente consiga ver esse amor de Deus para com as nossas vidas, um amor assim, incondicional, um amor tremendo, e é um amor tão forte, que ele não é expressado tão somente por palavras, porque tem amor que é só de palavras, né? Eu amo, eu te amo, eu falo isso, eu faço aquilo, se você precisar de mim, eu sei não sei o que e tal, mas na hora do vamos ver, como a gente costuma dizer, na hora que você precisa, não há atitudes, mas o amor de Deus é um amor extraordinário, o amor ágape é um amor assim extraordinário, porque não é um amor demonstrado, expressado somente em palavras, é um amor expressado em atitudes. Isso mexe com a gente. O amor de Deus, ele não está tão firmado em palavra, mas ele está firmado em atitudes. Eu amo a palavra de Deus, porque o que Jesus falou no monte, ele fez lá embaixo. Jesus, quando ele pregava nos montes, ele chamava a multidão para ministrar a palavra de Deus, e não ficava só nas suas palavras. Quem andava com Jesus sabia que ele vivia aquilo que pregava. Ele falava de amor lá em cima e perdoava a mulher pecadora lá embaixo. Ele falava de amor lá em cima e curava o paralítico lá embaixo. Ele falava de amor lá em cima e multiplicava os pães para quem estava. Então Jesus cumpria exatamente o que falava. O amor dele era um amor não só de palavra, mas um amor de atitudes. Então nós vemos isso até hoje, porque Deus nos criou e tem o cuidado para com as nossas vidas até o dia de hoje. Eu acho lindo porque Deus nos criou e não nos deixou ao acaso. Quantas pessoas criam algo, mas depois, por algumas decepções, eu ouvi uma frase hoje dizendo assim: muitas decepções acabam com o amor. Mas eu lhe pergunto, quantas vezes Deus já se decepcionou com você? Quantas vezes Deus já se decepcionou comigo? Quantas vezes Deus já se decepcionou com a sua igreja? E até agora, e nunca isso irá acontecer, Deus jamais vai nos abandonar. Porque o amor dele não é um amor de palavra, é um amor de atitude. Deus não nos criou e nos abandonou, nos deixou ao acaso. Deus não nos criou e desistiu de nós, mesmo quando nós merecíamos ser deixados de lado. Quantas vezes eu tenho convicção da minha vida, dos meus erros, dos meus pecados, que eu cometi coisas que eu deveria ter sido deixado de lado, que Deus deveria ter me abandonado. Disse, não, isso daí não vale nada, não presta. Mas mesmo assim Deus foi lá e disse assim: eu disse que ia te amar até o fim e vou com você até o fim. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Deus tem um compromisso de ir até o fim com você. Não importa o que você vai realizar, não importa o que está acontecendo com você, não importa o que está passando no seu coração. Por isso que Ele é Deus. Ele é Deus porque Ele é superior a mim. Porque no dia que Deus se incomodar, ou Deus deixar de fazer algo por mim, porque eu o machuquei, Ele não é Deus, Ele é como eu, ele vai ser frágil como eu. Mas eu quero dizer para você que Deus está muito acima daquilo que nós pensamos dEle. Muito acima do que nós pensamos dele. Nós somos frágeis, fracos, mas ele tem um caráter inigualável. E a promessa de Deus, ela é cumprida. Deus não volta atrás. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou que Ele te ama, é porque Ele te ama até o final. Quando nós fizemos o casamento do Otávio, foi feita essa pergunta: você aceita essa mulher? Você promete ficar com ela até o final? Ele prometeu. A Vanessa também prometeu. Mas são homens, seres humanos, pode ser que isso não aconteça.
Pode ser que não aconteça. O meu propósito, o meu desejo, as minhas orações serão sempre que cheguem até o final, mas pode ser que não aconteça. Há uma dúvida, há fatores que possam vir a acontecer que impeça que isso aconteça. Mas uma coisa eu quero te dizer: na presença de Deus isso não existe. Aleluia. Quando Deus falou eu vou fazer, Ele faz. Aleluia. Quando Deus diz assim eu amo, eu amo. Quando Ele diz assim eu vou honrar, eu vou honrar. Não há nada que faça Deus mudar de ideia. Não é o que eu faço, nem o que você faz. Deus continua com o propósito. Então, quando Deus nos criou, Ele criou para nos amar. E Ele vai nos amar até o final. A Bíblia diz lá no Salmo, lá em Isaías 49:15, a Bíblia fala assim, olha, poderia uma mãe que sofreu as dores de parto, que sabe a dificuldade do que é parir um filho, poderia ela abandonar o seu filho? Pode sim, porque a gente tem visto muito aí, infelizmente, a Bíblia diz que no passar do tempo, no finais do tempo, o amor de muitos esfriariam, e a gente está vendo coisas horríveis, mulheres que deixam seus filhos em saco de lixos, mulheres que deixam seus filhos na porta de outras residências, mulheres que deixam seus filhos dentro de banheiro de shopping center. A gente está vendo que a Bíblia está se cumprindo. Ele está dizendo, se pode uma mãe que ama o seu filho, que teve dores de parto por ele, que sofreu por ele, pode essa mãe abandonar? Pode, mas ele diz assim, todavia eu jamais te abandonarei. Olha que coisa linda. Ele diz que mesmo que o pai, mesmo que a mãe, mesmo que aqueles que fizeram 1 milhão de promessas abandonem você, ele diz assim, eu não te abandono. A minha promessa é andar com você, é caminhar com você, é cuidar de você, é não te deixar só para a glória do meu nome. Amém? Então guarde essa promessa no seu coração. A promessa de Deus é jamais nos esquecer, é jamais nos deixar. Jamais, você sempre terá um bom amigo e um bom companheiro. Mas mesmo sendo esse amor incondicional, em todo tipo de relacionamento, há direitos e deveres. Todo tipo. Pastor Fabiano, quando o senhor casou com a irmã Gisele, há direitos que o senhor tem como marido, mas também há deveres. Não é verdade? Cadê a irmã Gisele? Está lá. Tem direitos e tem deveres, irmã? Olha lá, está lá. Mas eu quero dizer para a irmã que a irmã também tem direitos, mas também tem deveres. Eu sou, ô glória, né, irmão? Ô glória. Por que isso? Porque isso se chama relacionamento. Todo relacionamento há direitos e deveres. Todo tipo de relacionamento há direitos há deveres a serem cumpridos e direitos a que precisam ser honrados. Todo tipo. E o Salmo 23, ele fala de um relacionamento entre dois grupos de pessoas. O Salmo 23 fala sobre o relacionamento de um pastor com as suas ovelhas. E o pastor tem direitos, mas também tem deveres. E as ovelhas têm direitos, mas também têm deveres. E quando a gente vê isso, o Salmo deixa claro que os direitos e deveres se restringem a esses dois grupos de pessoas: pastores e ovelhas. Então a gente precisa entender o seguinte: só podem se colocar debaixo desses direitos do Salmo 23, quem é pastor e quem é ovelha. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vivemos um tempo, como eu acabei de falar, que nós temos 40 milhões de cristãos, de evangélicos, mas quantas ovelhas nós temos? Será que se nós formos contar, não por apenas autodenominação, sou cristão, sou evangélico, mas se a gente chegasse, se o censo fosse de casa em casa e perguntasse assim, você é ovelha? Você é ovelha?
Você é ovelha ou você é bode? Você é ovelha ou você é lobo? Você é ovelha ou você é cavalo? Porque tem crente... Não vou falar isso. O que você é? Como também como pastor. Não vou tirar aqui não vou trabalhar em causa própria. A Bíblia fala lá em João capítulo 10, diz que tem alguns que não são pastores, são ladrões e salteadores. Então, os dois lados também, o censo poderia chegar e perguntar: tu és pastor? Ou é ladrão? Ou é salteador? Quem você é? Então, existem dois grupos de pessoas. Existem aqueles que se fazem de pastores, mas não são. E existe aquele grupo que se fazem de ovelha, mas também não são. Nenhum desses dois pode cobrar nada. Começa por aí. Ninguém pode cobrar nada. Nem o pastor pode dobrar o seu joelho e dizer: Deus, cadê as minhas ovelhas? Ele vai dizer assim: a ovelha está lá, mas está faltando pastor. Porque eu vou dizer para você, a condição de pastores foi criada por causa das ovelhas. E sempre existirá ovelha, porque a ovelha veio antes do pastor. O pastor foi criado por causa das ovelhas. O pastor foi criado para cuidar das ovelhas. Então eu costumo dizer que há ovelha sem pastor, mas não há pastor sem ovelha. Se ele é pastor, ele precisa estar pastoreando. Por isso que eu tenho medo desses pastores itinerantes. Cadê as suas ovelhas, pastor? Pastor é para pastorear ovelha dele, não a dos outros. Mas vamos aqui no que Deus quer falar conosco nessa noite. Muitos de nós cobramos de Deus o cuidado dele. Mas Deus tem compromisso com ovelha. Presta atenção. Deus tem compromisso com ovelha. Se eu não sou ovelha, eu não posso cobrar direitos e nem deveres do pastor. Eu não sou ovelha. O pastor está por cuidar da ovelha. Assim como o pastor, que não é pastor, não tem direito de cobrar nada das suas ovelhas. Vamos entender. Vamos para a Bíblia, porque ela é que nos ensina. Quando o salmista, ele diz assim, ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, igreja? Como é gostoso a gente dizer isso. Como é bom a gente recitar esse verso. Porque ele nos dá o quê? Uma segurança. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Mas presta atenção. Quando o salmista declara: o Senhor é meu pastor, ele está declarando que o Senhor pode ser o pastor dele. Ele está se colocando debaixo do senhorio de Deus. Ele está se colocando como ovelha. Ele está dizendo: tu é o meu pastor, eu sou a sua ovelha. A primeira coisa que a gente precisa aprender, se a gente quer mesmo ser cuidado por Deus, é assumir a condição de ovelha. Porque Deus tem compromisso com ovelha. Porque Deus não vai cuidar de lobo. Lobo, sabe o que Deus faz? Põe para fora e mata. Mas ovelha, Deus cuida. Você quer ser cuidado por Deus? Continue sendo ovelha. Não se rebele. Não se torne lobo. Não se torne bode. Continue sendo ovelha. Pois Deus vai cuidar de quem se coloca como ovelha. Da mesma forma que o salmista declara que o Senhor o Senhor é o seu pastor e nada vai deixar faltar.
Ele está dizendo para nós aqui, olha, tu és, o salmista está dizendo, Senhor, tu és o meu pastor. Já que o Senhor é o meu pastor, eu estou me colocando aos seus cuidados. Eu estou declarando a todos que ninguém manda em mim, a não ser o Senhor. Que eu obedeço às tuas ordens, que eu estou debaixo dos seus cuidados. Ele está também dizendo, e nada me faltará. Por quê? Porque quando eu me coloco debaixo do sumo pastor, porque eu estou falando aqui do sumo pastor, eu estou falando de Deus, eu estou falando de Jesus, o nosso bom pastor. Quando eu me coloco ao cuidado dele, aos cuidados dele, eu declaro isso, eu não tenho medo de declarar, eu não tenho vergonha de declarar, eu não me assusto em declarar, eu digo, eu sou mesmo do Senhor. Porque hoje muitas pessoas têm vergonha de dizer que são crentes, que são cristãos, que são evangélicos, né? Muitos falam que são frequentadores de igreja. Aí eu vou lá de vez em quando, meu pai gosta, minha irmã me leva lá. Não, a gente tem que dizer, o Senhor é o meu pastor. Porque a Bíblia diz que quando eu confessar o Senhor, quando eu honrar o Senhor, Ele vai me honrar diante das pessoas e diante de Deus. Está entendendo? Às vezes eu me escondo, mas quero que Deus me honre, não vai dar, querido. Aí ele diz assim, dessa mesma forma ele faz uma promessa, ele entende, nada me faltará. Então ele entende assim, nada vai deixar faltar. A promessa do pastor é para não deixar nada faltar às suas ovelhas. O que ele está dizendo? Que Deus, Ele ama a todos, mas eu vou dizer para você, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele tem um contrato com as ovelhas. Ele tem um contrato com as ovelhas. Isso Ele tem, porque Ele tem uma promessa com as ovelhas. Ele tem uma promessa com a sua igreja. Você está entendendo? Ele tem uma promessa. Então nós somos o povo escolhido, nós somos o povo especial de Deus. Lá na carta de Pedro, Pedro vai falar que nós somos sacerdócio real, e é conosco que ele tem o negócio. Lá no João capítulo 10, a Bíblia vai falar, 10, 11, vai falar, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Para quem Deus vai dar a vida, deu a vida? Para as ovelhas. Deus tem compromisso com ovelhas. Deus deu o seu Filho amado pelas ovelhas. Não é pelos bodes. Não é pelos lobos. Deus não tem compromisso com lobo. Deus tem compromisso com ovelha. Foi para elas que Ele morreu na cruz do Calvário. Não adianta a gente fazer errado, não adianta a gente querer se levantar, não adianta a gente se revoltar e querer dizer, Deus, o Senhor morreu por mim. Ele vai dizer, mas quem você é? Quem você é? Por isso que a Bíblia diz que naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, eu preguei no seu nome, eu cantava no seu nome, eu ia na igreja no seu nome, eu ajudava na igreja no seu nome, e Ele vai dizer assim, eu não te conheço, porque você não foi ovelha. Essa palavra é dura, irmão, mas eu quero dizer para você, essa palavra é para mudar a nossa história. Essa palavra é para trazer benefícios para nossas vidas que a gente jamais vai esquecer. O intuito dessa palavra não é brigar com você, não é bater em você. O intuito dessa palavra é você entender os benefícios que tem ovelha. O quanto é bom ser ovelha. O quanto a gente é beneficiado por isso, por ser ovelha.
A ovelha talvez vai ser humilhada, talvez a ovelha vai ser desprezada, talvez a ovelha ninguém vai dar valor, porque você é ovelha, e a ovelha não briga, a ovelha não arruma confusão, a ovelha fica sempre quietinha, a ovelha obedece, a ovelha é mansa. Talvez por tudo isso você vai ser pisado, mas pode ter uma certeza, a Bíblia diz que nada me faltará. A Bíblia está dizendo, olha, o salmista falou assim: eu sou ovelha dele e nada vou ter falta, sempre que eu precisar, ele estará comigo. Olha a importância de ser ovelha. Olha a importância de ser ovelha. E depois o salmo diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Deitar-me faz em verdes pastos. O pastor leva para verdes pastos quem confia e se sente seguro ao seu lado. Se você fizer um dia, ou se você já fez um estudo sobre o Salmo 23, você vai ver que essa questão era muito séria. Davi, ele tinha que andar muitos quilômetros por áreas perigosíssimas, levando as ovelhas para um pasto, na época do inverno, na época do verão. Ele tinha que escolher lugares onde as suas ovelhas ficassem seguras, e onde elas tivessem alimento, para poder sobreviver. Então ele levava elas a verdes pastos, mas só ia às ovelhas que realmente confiava, que seguia o seu pastor, porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu não sei quantos já viram um videozinho que passa aí pelos Facebook da vida aí, que conta uma experiência muito legal. Eu deveria até ter colocado aqui, ia ser muito interessante. Sabe, alguém faz uma experiência, e tem um grupo de ovelhas mesmo, de algumas ovelhas, e chega algumas pessoas, alguns jovens assim, começam a chamar aquelas ovelhas, e elas se dispersam. E elas começam a andar pelo pasto, vão para todo lugar e nem dão atenção. Mas quando chega o pastor da ovelha e ele fala alguma coisa, ele começa a chamar as ovelhas começam a sair de todos os cantos e virem atrás do seu pastor. Sabe por quê? Porque a ovelha de verdade tem confiança no seu pastor. A ovelha de verdade, ela não fica questionando quando Deus manda ir para um lugar ou manda ir para o outro. Ele diz assim: se o meu pastor está me mandando, aleluia, eu vou. Porque o lugar que o Senhor quer me levar é pastos verdejantes, aleluia, é lugar de segurança, é lugar de tranquilidade, é lugar de paz, é onde o Senhor tem providência para a minha vida. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, em nome de Jesus, nunca deixe de ser ovelha, e ovelha que confia na voz do seu pastor, porque a ideia do pastor nunca é matar a ovelha. A ideia do pastor é sempre que a ovelha esteja cada dia melhor. A ideia de Cristo nunca é te machucar, mas a ideia de Cristo é que você melhore a cada dia. A cada dia. Você acha que um pastor de ovelhas gostaria de ter as suas ovelhas doentes, raquíticas, sem imunidade, sem nada? Você sabe por que a Bíblia vai falar: unges a minha cabeça com óleo? Porque quando Davi carregava as suas ovelhas no meio do mato, quando ele carregava as suas ovelhas nas pedras, quando ele carregava as suas ovelhas naqueles caminhos difíceis, sabe o que acontecia? Muitos bichinhos, muitos mosquitinhos atacavam as ovelhas e entravam nos ouvidos da ovelha. E você imagina um mosquito dentro do seu ouvido? Você imagina aquele negócio bzzz, dentro do seu ouvido? Isso acontecia com as ovelhas. E sabe o que elas faziam? Elas ficavam loucas.
E elas começavam a se bater, elas batiam a cabeça nas paredes, nas pedras, nas rochas, elas batiam a cabeça nas árvores, elas batiam a cabeça uma na outra, porque o mosquitinho tinha entrado. E sabe por que ele fala, unges a minha cabeça com óleo? Porque eles pegavam um óleo perfumado, e perfumava a cabeça da ovelha. Ele jogava aquele óleo perfumado na cabeça da ovelha, na orelha da ovelha, para quando o mosquito chegasse, o mosquito fosse expelido dali, e o mosquito não entrasse no ouvido. E eu quero dizer para você aqui nesta noite, em nome de Jesus, a verdadeira ovelha deixa o Senhor ungir a sua cabeça. Não há comentários, não há palavras, não há seta do inferno que atinja a sua vida, aleluia. Sabe por quê? Porque a minha cabeça está ungida com óleo, louvado seja o nome do Senhor. E não é óleo de Israel, não é óleo santo de não sei de onde. A minha palavra está ungida com o teu óleo, Senhor, aleluia. A minha cabeça está ungida com o teu óleo, com a tua palavra. E não há nada que mude a minha intenção, que não há nada que mude a minha palavra, que mude os meus desejos. O próprio Jesus diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e achará pastagem. Sabe o que é isso? Ele está dizendo assim: vem para mim, vem para campos verdejantes. Em Jesus nós encontramos pastagem, em Jesus nós encontramos campos verdejantes. E ele diz assim: guia-me mansamente às águas tranquilas. O compromisso do bom pastor é com ovelhas que se deixam ser guiadas. A função do pastor, presta atenção, de Deus e do pastor, também eu como pastor e dos outros pastores, a nossa função, a função de Deus, não é obrigar ninguém a seguir o caminho. Deus nunca obrigou ninguém a seguir nada. Jesus nunca obrigou ninguém a seguir nada. Quantos lembram, se eu não me falha a memória, lá em Lucas capítulo 10 ou 12, uma coisa assim, eu não me lembro agora, mas que fala do jovem rico. Jesus não obrigou aquele jovem rico a andar com ele. Ele disse assim: olha, vai, vende tudo que tens e me segue. A Bíblia diz que o jovem voltou triste, porque as suas posses eram muitas, e ele não conseguiu fazer isso. Mas Jesus sabe o que fez? Deixou ele lá onde ele estava. Jesus não pegou ele na mão, Jesus não negociou, dizendo assim: faz o seguinte, então você não consegue vender tudo, vende só a metade. Você não consegue dar o dízimo, dá só a oferta. Você não consegue dar 10%, dá 5%. Você não consegue trabalhar na igreja, então faz o seguinte, fica... Não, sabe o que Jesus fala? Você não serve para andar comigo. Não anda. Eu te mostrei o caminho, presta atenção no que eu vou te dizer aqui nesta noite. Ele diz assim: guia-me mansamente às águas tranquilas, ovelhas deixam ser guiadas por Deus. Guiadas por Deus, ela não precisa ser arrastada, sabe? Se você vê um pastor com a ovelha assim amarrada e puxando a ovelha, e você vai dizer, ou ele não é pastor, ou ela não é ovelha, alguma coisa está errado, porque a Bíblia diz, e volta a dizer, que a ovelha conhece a voz do seu pastor, e ela quer ser guiada pelo seu pastor. E ele diz assim, é desse jeito, as águas tranquilas. Jesus disse assim, lá em João 14,6, diz assim, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo assim, eu estou te indicando o caminho, mas eu não posso obrigar você a seguir o caminho. Pastor não obriga ninguém, pastor não vai arrastar ninguém, pastor não vai laçar ninguém. Tem gente que diz, porque meu pastor não foi. Não, meu irmão, o pastor está lá para orientar, o pastor está lá para ensinar. Agora a ovelha, ela corre para o seu pastor, porque ela quer aprender do seu pastor. Sabe, lá em Israel, os rabinos eram diferentes do que a gente entende hoje por igreja.
lá em Israel, quando um rabino queria ensinar os seus talmidim, os seus discípulos, ele não ficava em pé, ele sentava. Quando se andava pelas praças, pelas ruas, e encontrava-se um pastor, encontrava-se um rabino sentado, as ovelhas sentavam ao seu lado. Por isso que a Bíblia diz do Sermão do Monte, por isso que a Bíblia diz que Jesus parava e as pessoas chegavam até ele, até as crianças, porque quando se via um rabino sentado, um pastor sentado, as ovelhas corriam para aprender do seu pastor, do que ele tinha para fazer. Ele não fazia culto, ele não colocava na internet dizendo que ia ter um grande trabalho e tal, não, ele simplesmente sentava e eram as ovelhas que corriam atrás para conhecer do seu pastor. Deixa eu dizer para você aqui nesta noite, a verdadeira ovelha, ela quer ir para águas tranquilas, e ela sabe quem pode levá-lo. Sabe quem pode te levar a um lugar melhor, querido? Cristo. Sabe quem pode te levar a águas tranquilas? Cristo. Pastor, mas como? Através da igreja. Aqui a gente senta e o sumo pastor fala conosco. Fala através da minha vida, fala através da vida do pastor Fabiano, fala através do louvores, fala através do testemunho, fala através da irmã que está aí do seu lado, do irmão que está do seu lado, vai falar com você no final do culto. Deus vai falar com você, sabe por quê? Porque Ele está sentado aqui e nós viemos para ouvi-lo. E Ele tem um prazer enorme em falar conosco, porque Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele está mostrando para mim o caminho, Ele está mostrando para você hoje o caminho, irmão. Seja ovelha, aleluia, Ele vai te levar a águas tranquilas. Talvez nós não estejamos chegando nas águas tranquilas, porque nós estamos nos debatendo. Você já viu, vamos falar de animaizinhos que a gente conhece, né? Porque ovelha a gente não mexe muito, ovelha, no sentido literal. Sentido literal da história. Mas a gente vamos falar de animalzinho, de cachorrinho. Eu tinha um cachorrinho que faleceu, chamado Pete. Quando eu ia passear com ele, e tinha um pet shop ali perto do meu escritório, tem até hoje, quando eu ia me aproximando do pet shop, ele ficava bravo, queria atravessar a rua, não tinha quem fizesse ele passar na calçada do pet shop. Ele odiava o pet shop, porque ele lembrava que ali era o lugar de tomar banho, e ele não era muito chegado no negócio. E era interessante, quando eu ia, ele ia todo feliz e tal, foi a maior felicidade. Quando ele sentia o cheiro do pet shop, porque ele olhava o pet shop, não tinha quem segurava o cachorro, queria para o outro lado. Bode, lobo, duro. Hoje eu tenho outro. Quando a mulher do pet shop toca a campainha na quarta-feira de manhã, meu amigo, ninguém dorme em casa mais. Festa. Quero ir para o pet shop. Ninguém me segura. E ele pula, e ele corre, e ele vai atrás da mulher, e ele pula nela, e faz uma festa, é uma alegria. Ele é o único cachorro que sabe os dias da semana, porque ele sabe que é quarta-feira. Quando toca a buzina do carro da mulher, que a mulher fala, Isabel, esse cachorro ninguém segura mais. Ovelha. Sabe por quê? Você não precisa arrastar. Você não precisa ficar, vai. Não, ele já obedeceu. Não adianta eu reclamar, não adianta eu me debater, eu tenho que ir. Vai ser bom para mim. Aí quando volta todo bonitinho, todo cheirosinho, todo mundo paparicando. Como você está lindinho, como você está cheirosinho, como você está... Deixa eu dizer para você, querido, todas as vezes que Deus quiser te levar a águas tranquilas, todas as vezes que Deus quiser te levar a momentos de paz, vá. Porque quando você voltar, aleluia, vai ser festa. Vai ser festa na sua casa, louvado seja o nome do Senhor. Vai ser festa na sua igreja, vai ser festa na sua família, vai ser festa na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus tratou com você, Deus cuidou de você. Aí diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara fala de disciplina. Vara fala de advertência, de correção, de conselho. Os mais velhos sabem o que representa uma varinha guardada no canto. Provérbios fala: fustiga o teu filho com a varinha. E a gente conhece muito bem, eu não sei se o pastor conhece, mas algumas pessoas conhecem muito bem essa história da varinha. Por isso que ele diz assim: a tua vara e o teu cajado. Sabe por quê? Porque a ovelha aceita a disciplina, porque ela se coloca na condição de filho verdadeiro e não de bastardos. Sabe quem aceita a correção? Filho. Quem não é filho não aceita a correção, diz assim: você não pode me bater, você não é meu pai, você não é minha mãe, quem você pensa que é? Eu lembro uma vez, quando eu era moleque, hoje não, isso não aconteceria mais, senão a coitada da professora tinha sido processada. Eu falei para ela assim: quem é a senhora para me bater? Ela pegou minha orelha e... Só isso. Tome, tonto. Quem é a senhora? Ela quis dizer assim: eu sou a sua professora. Ela pegou assim, irmão, eu lembro que fosse hoje, ela tinha uma unha, cortou e colocou aqui por trás, cortou. Não respondeu nada. Eu fui para casa sangrando, limpei, cheguei em casa, fui falar para minha mãe, levei outro no meio, que é para dar aquela melhorada. Minha mãe falou: até aqui que eu vou sarar. Pá! Aí além de ficar doendo, ficou zunindo. Quem é você? Às vezes nós perguntamos para Deus: quem é o Senhor? Ou pelo o meu pastor, ou o nosso líder, ou a pessoa que está sobre se está sobre nós. Quem é você? Ele diz assim: não, eu aceito a tua vara. O Davi olhou para ele e falou assim: a tua vara, Senhor. Você vê, quando o Senhor precisa me corrigir, eu aceito a correção do Senhor. Eu aceito que o Senhor quer o meu melhor. Eu sei que isso para mim está duro, está difícil, está me machucando, está me batendo, estou sentindo dores, mas eu sei que isso é bom para mim. Eu aceito a tua vara, Senhor. Eu não fico correndo atrás de quem passa a mão em mim e diz que eu estou certo. Eu aceito a tua correção. Deixa eu dizer para você: a ovelha aceita a correção. A ovelha aceita a correção. Provérbios 3:11. Provérbios 3:11 e 12 diz: meu filho, não despreze a correção do Senhor, nem te espante de que seja repreendido, porque o Senhor castiga aquele que ama e pune o filho que muito estima. Outro dia eu estava conversando lá em casa e falando sobre isso. Sabe o que é bom, querido? É bom receber uma correção de Deus. É bom levar uma bronca de Deus. É bom quando Deus pega na orelha assim e fala assim: vem cá. Sabe por quê? Porque Ele só faz isso com quem Ele ama. Agradeça a Deus enquanto Deus estiver reclamando com você. Agradeça a Deus enquanto Deus estiver punindo você. Agradeça a Deus enquanto Deus estiver advertindo você. Agradeça a Deus enquanto Deus estiver aconselhando você. É sinal que Ele tem grande estima por você. Preocupe-se quando Ele parar de cuidar de você. É como o pastor, é a mesma história. Tem gente que diz: o pastor fica no meu pé, o pastor fala isso, o pastor faz aquilo, o pastor não deixa a gente em paz, o pastor não sei o que. Preocupe-se enquanto está cuidando, porque quando parar é sinal que a coisa ficou ruim. Quando eu subir aqui em cima e ficar só falando que é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, receba a bênção, receba a chave, receba isso, receba aquilo, receba aquilo, receba aquilo. Preocupe-se, irmão, mas enquanto eu estiver trazendo uma palavra como essa, é sinal que eu amo você e quero ver essa igreja prosperar. É Deus que fala conosco aqui. Cuide para que Deus continue te dando broncas. Cuide para que Deus continue te aconselhando. E Ele diz assim, fala sobre o cajado: a tua vara e o teu cajado. Presta atenção nessa parte. Eu estou preparando uma série de mensagens com esse intuito. Mas hoje eu quero dar uma palhinha aqui para você, porque foi o Espírito Santo que colocou. Presta atenção, o cajado fala de autoridade. A tua vara, que era a vara que batia, e o teu cajado,
que mostram a tua autoridade me consolam, Senhor. Cuidam de mim. O bom pastor tem o consolo para as ovelhas que aceitam a autoridade do pastor sobre eles. Presta atenção. Se você não aceita a autoridade do sumo pastor, se você não aceita a autoridade do seu pastor, se você não aceita a autoridade dos líderes que está sobre você, você não é ovelha. Porque a ovelha aceita, ovelha que honra a autoridade do seu pastor. Nós dizemos assim: toda honra e toda glória a Deus. Será? Só ovelha honra a Deus de verdade. Honramos a Deus de verdade. O princípio da honra, irmãos, é tudo para uma ovelha. A ovelha, ela tem aquela cumplicidade com o pastor. Ela honra o pastor que está cuidando, porque o pastor está dando a vida por elas, e elas honram. Ela não vai ficar pulando de aprisco em aprisco, ela honra o lugar onde ela está sendo cuidada. Aonde ela está ali sendo cuidada. Quem não honra o pai, não honra mais ninguém. Por isso que Paulo diz lá em Efésios 6:2, o primeiro mandamento acompanhado de promessa é: honra teu pai e a tua mãe. O princípio da honra, irmãos, é princípio de ovelha. Deixa eu dizer para você, filhos, tanto homem como mulher, filhos que não honram o pai, não honram ninguém. Não honram professores na escola, não honram o patrão, não honram seus líderes, não honram, sabe por quê? Não aprenderam o princípio da honra dentro de casa, eles não honram a Deus. E o princípio da honra é essencial. Se você ensinar o seu filho a honrar o pai e a mãe, ele vai honrar todas as pessoas que estiverem sobre ele. Hoje em dia, as pessoas, os jovens, não honram nem os mais velhos. Eu sou da época em que um senhor de idade, uma senhora de idade, não precisava pedir um lugar para sentar. Quando ela chegava, meu pai olhava para mim e eu não precisava nem falar nada. Criança era o primeiro a cair fora. Senta. Na mesa, as crianças eram os últimos a pegarem um alimento. Primeiro a gente honrava os mais velhos. Honra-se o pai, honra-se a mãe. Hoje, amados, hoje, os filhos mandam. Hoje, primeiro para a criança, todo mundo com fome. E a mãe dizendo: espera que eu estou dando para o neném. Sobe na mesa, faz aquela farra, cata tudo. Não sei o que, senta. Não, eu estou aqui no meu lugar, sai daí, vó. Pá. Aí a mãe fala: ai, que é o lugarzinho dele. Lugarzinho dele não. Honra, faz honrar o teu pai e a tua mãe, porque se ele honrar as pessoas, ele saberá honrar a Deus. Porque quem não honra aqui em cima, não vai honrar não honra aqui embaixo, não vai honrar lá em cima. Eu vejo que essas professoras aqui da igreja penam. Outro dia, alguém disse para mim assim: pastor, eu passei na porta lá da sala, a Claudinha estava dando aula, eu não tive coragem de entrar, porque eu fiquei com medo. Verdade, Claudinha, falaram assim, eu não tive coragem de entrar, porque a coisa estava feia lá dentro. Era a Claudinha contra as crianças, a Claudinha contra as crianças contra as Claudinha, e era uma quebra de braço, e parece que ela pegou uma 12 lá e falou: agora sim, agora nós vamos resolver daqui. Sabe por que isso, irmão? Sabe por que isso? Porque a gente não está ensinando as nossas crianças a honrar a nós, a Deus e aos outros. E o princípio da honra para Deus é essencial. Ele diz assim: pagai todos que lhes é devido, a quem tributo, tributo. Se você deve para alguém, honre a pessoa pagando a pessoa. A quem imposto, imposto. Nós temos que honrar o governo pagando nossos impostos, tem que honrar, não tem jeito. E a quem respeito, respeito. A quem nós devemos respeitar, nós temos que respeitar. E a quem honra, honra.
Tem muita gente que acha que honra é bajulação, honra é ficar babando. Não, honra é respeito. Honra é você admirar a pessoa, é você honrar aquela pessoa, é saber que ela está sobre você. Não importa se você gosta dela, se você não gosta, se você... Não importa. Sabe? Conta-se uma história nos anais da história aí, que tinha um comandante muito bravo. Tinha uma guarnição do exército, e ele era muito duro, mas muito duro. Desses que põem o cara para gemer mesmo. E um dia, esse pessoal se formou e iam sair. E alguém, para poder descontar tudo em cima do comandante, pegou o cara que ele mais judiava. Falou assim: você vai falar dele. Você na formatura vai falar tudo que você vai falar sobre dele. Você fala dele. Pode sair, né? Aí o que ele faz? Ele prepara um discurso. E no meio desse discurso ele começa a elogiar o comandante. E fala todas as qualidades do comandante. E fala tudo. Aí o cara ficou assim, falou: pô, mas nós pegamos ele para ver se ele arrebentava esse cara. Quando terminou, no final alguém disse para ele: mas cara, a gente pegou você para ver se você falava lá umas poucas e boas para ele. Ele disse assim: não importa o que ele pensa de mim, importa o que eu penso dele. Sabe o que é honra? Sabe o que é honra? Não importa o que a pessoa faz com você, importa o que ele é sobre você. Não importa o que ele é. Se ele é teu chefe, ele é teu chefe. Se ele é teu patrão, ele é teu patrão. Se ele é teu pastor, ele é teu pastor. Se ele é teu líder, ele é teu líder. Se ele é teu Deus, ele é teu Deus. Sede submisso. Submissão não é se jogar, submissão é respeitar. Sede submisso, obedecei aos vossos guias, ou seus pastores, pois eles velam por sua alma, e delas devem dar conta. E aí ele fala aqui do pastor, que o pastor não deve fazer isso com gemido, mas deve fazer isso com alegria. O pastor tem deveres, tem obrigação, mas a ovelha também tem. E para a gente encerrar, eu falo para você aqui, para as ovelhas que amam, para as ovelhas que respeitam, para as ovelhas que são aqui do Salmo 23, que amam o bom pastor, ele tem promessas. Você tem direitos. Você tem direito, ovelha. Se você for ovelha, você tem direitos. Não é só compromissos, não. Não é só obrigação de vir na igreja, não é só obrigação de honrar, não é só obrigação de respeitar, não é só obrigação de trabalhar pelo reino de Deus. Não, ele tem promessas para você, ele tem direitos. Você tem direitos que você pode reivindicar. Se você não está recebendo esses direitos, presta atenção. Presta atenção. Faz um checklist na sua vida e vê como é que está a sua condição de ovelha. Porque ele tem promessa. Ele diz assim, o salmista, ele termina dizendo assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu vou dizer, Deus tem mesa preparada no deserto para as suas ovelhas. Não importa o tempo que você esteja passando, não importa se nós estamos num tempo de crise, não importa se nós estamos num tempo de bonança, não importa se nós estamos no deserto, não importa se nós estamos no monte, não importa se nós estamos no vale, ele tem uma mesa preparada para você, porque você é ovelha e ele diz: nada te faltará. Isso é o meu direito, é meu direito de reivindicar de Deus, dizer: Deus, eu sou ovelha, não me deixe faltar. Ele vai dizer assim: vou preparar uma mesa no deserto. Hoje Deus tem uma promessa para pessoas aqui. Querido, não saia do lugar onde Deus mandou você ficar, não saia na condição de ovelha que Deus mandou você ficar, porque Deus tem mesa preparada para você. E é no meio do deserto, onde ninguém poderia imaginar. E ele diz assim: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Honra
Deus tem honra para você, porque a Bíblia diz que quem honra, honra, a quem honra, honra. E eu vou dizer para você, se você honrar a Deus, e honrar as pessoas que estão ao seu redor, Deus tem honra para você. Você será honrado diante de Deus e diante dos homens, mas ele diz assim, uma honra transbordante, o meu cálice transborda. Deus tem bênçãos transbordantes para a sua vida. Ovelha recebe de Deus bênçãos transbordantes. Ele vai te honrar diante dele mesmo, diante dos homens. Davi estava falando aqui, você sabe da história de Davi, eu não tenho mais que contar para você, que é um homem mais honrado do que ele. Ele estava ali com as suas ovelhas, naquele momento, todo mundo desprezando, quando Samuel estava lá escolhendo um rei para Israel, ninguém lembrava de Davi, mas Deus disse assim, ei Davi, tu és a minha ovelha, e eu tenho bênção transbordante para você. Aqueles que estão lá vão ver a glória de Deus sobre a sua vida. É você que eu escolhi. Sabe o que aconteceu? Samuel disse assim, nós não sentamos na mesa enquanto Davi não chegar, porque ele é ovelha e Deus tem bênção para ele. E quando ele chegou, Deus honrou Davi com o reino de Israel. A Bíblia diz que foi jogada sobre óleo, sobre a cabeça dele, e transbordou a bênção. Deixa eu dizer para você, não saia do pasto aonde Deus te colocou, não deixe, aleluia, não pule não pule a cerca, não tente outra coisa, fique naquele lugar, porque Deus vai se lembrar de você, aleluia, e vai dar honra transbordante sobre a sua vida. Tem favores de Deus te seguindo em todo o tempo, porque ele diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia, o que é misericórdia? É aquilo, aleluia, que eu não mereço, ou na verdade que eu merecia receber, mas Deus não me dá, porque aquilo é mal. Deus me dá coisas melhores, Deus me dá graça. Então tem favores de Deus te seguindo todo dia. Ovelha não anda sozinha, ovelha anda do lado do favor de Deus.